Se já teve algum caso, assim, alguma coisa que você consegue falar melhor para a gente aqui, como que identifica quando uma criança está sofrendo essa alienação parental, ou que o pai ou a mãe pode perceber mais ou menos que ele está cometendo isso, porque às vezes a pessoa nem sabe que está cometendo, né? Sim, né, então, como você comentou aí no comecinho, é um assunto extremamente complexo e é de difícil identificação também. Quando a gente fala de alienação parental, a gente tem um conceito que está sendo muito discutido ainda, não é um conceito único, não existe um consenso na literatura científica do que é alienação. Existe, assim, o que a lei diz, a gente vai falar um pouquinho disso, né? O que está ali prescrito na lei, mas dentro da avaliação, como a gente avalia se está tendo se o fenômeno está acontecendo ou não. Por quê? A alienação é considerada uma forma de abuso, de violência psicológica. Então, como toda violência, não existem sintomas específicos não existe uma sintomatologia específica que vai falar, olha, não, com certeza é por conta de uma alienação ou de qualquer outro tipo de violência. Então, cada criança, dependendo da situação, vai ter determinados comportamentos, vai responder de uma forma, né? Vai ter sintomas, como a gente diz, que podem ser variados. E isso depende dos fatores de risco, dos fatores de proteção que essa criança tem na vida dela e de uma história familiar anterior. No caso da alienação parental, que é uma violência psicológica, mas é uma violência psicológica com uma tipificação muito específica, né? Então, a gente tem aí alguns possíveis sinais que podem se confundir, por exemplo, com situações de violência real, né? Que é o que as pessoas criticam a lei da alienação exatamente por isso, porque ela protege os possíveis abusadores, né? Por quê? Porque realmente os possíveis sintomas de identificação são muito semelhantes. Então, na hora da gente avaliar, a gente precisa ter essa certeza de que não existe um motivo real. Né? O que é um motivo real? Uma real violência que a criança pode estar sofrendo, né? Outras situações como uma negligência, como uma falta de habilidade do pai ou da mãe de lidar com essa criança, que faz com que a criança não queira estar lá, né? Porque a alienação é uma recusa da criança de estar lá. Às vezes pode ser algo natural da criança e não necessariamente uma alienação, né? Seria Pode isso? ser uma fase de desenvolvimento específica, por exemplo, uma criança muito pequena, que tem mais apego com a mãe, que ainda tem aquele vínculo muito Até o fortalecido. âmbito familiar, né? Às vezes Sim, aquela núcleo de família tem um comportamento e a criança se se adapta naquele adapta melhor, É, e aí vai para um outro ambiente, e aí chega naquele outro ambiente, às vezes o pai ou a mãe, tá? Eu falo pai, mas assim, serve Os para qualquer pais, né? um, No o termo genitor ou geral, uma né? genitora, enfim, que está lá, que tem no outro núcleo familiar, tem um outro tipo de comportamento, ou então não identifica os gostos da criança, não é tão disponível afetivamente, às vezes não senta, não brinca, não dá essa atenção para essa criança. Significa que ele está cometendo uma alienação? Não, às vezes a criança não se sente bem ali, né? Não tem o joguinho que ela gosta, não tem os brinquedos que ela quer, o pai não pode dar essa A atenção. gente, a gente já começou exatamente no ponto central da discussão dessa lei da alienação parental, né? Se ela vai ser revogada, se ela vai ser alterada ou se ela vai ser mantida. Porque o que a gente vê hoje na parte do direito de família, principalmente, é que virou uma banalização, né? Assim, tudo é alienação Sim. parental. Parece que o pessoal que faz o estudo biopsicossocial também, às vezes até procura aquilo que está sendo narrado pelo advogado ali, e o advogado também, por vezes, utiliza mal esse instituto da alienação parental e, assim, falando um jargão bem popular, virou modinha, né? Ao que tudo indica, virou modinha, que tudo é alienação parental e a gente sabe que não é dessa forma e que precisa ter, sim, esse laudo psicológico antes, né? Para a gente ter certeza ali de como que essa criança está agindo, os motivos disso, porque nós, profissionais do direito, não temos condições de identificar, né? E por isso a gente necessita do auxílio de outros profissionais de conhecimento, como você, para a gente poder saber do que se trata de uma alienação parental, de um caso de maus tratos, de um caso de abuso sexual.
enfim, uma série de coisas. E é muito importante... desculpa, Lucas. É muito importante você falar isso, porque mesmo dentro da comunidade psicológica, vamos dizer assim, não existe consenso, existe muito desconhecimento. Então, às vezes, aquilo que é alegado, você fala, a pessoa às vezes está perdida ali até na hora da avaliação. O que eu preciso olhar para poder saber se é um caso de alienação, porque às vezes você tem sintomas que são descritos na literatura que são muito parecidos, seja de comportamento do possível alienador, seja da criança que é uma vítima da alienação. Então, às vezes, aqueles comportamentos são muito parecidos. Por exemplo, o comportamento de um pai ou de uma mãe protetora que pode desconfiar que o seu filho está sendo vítima de algum tipo de violência, ele é muito similar ao comportamento de uma pessoa que está acusando de alienação. Então, os mesmos comportamentos de dificultar o acesso, de não querer que a criança vá, de desqualificar, isso acontece, mas porque esse genitor está querendo proteger. Porque ele identifica que ali pode ser um ambiente em que a criança está sofrendo violência. E aí é muito difícil, porque aí que entra o mau uso da lei. Porque é muito próximo. Ficou muito vaga, né? Muito, A lei é muito vaga.